Esse é o brownie perfeito de achocolatado. Ele é macio e molhado por dentro, mas tem uma casquinha brilhante por cima. Eu vou deixar a receita com todas as medidas na legenda desse vídeo. O primeiro passo é pegar uma panela e colocar aproximadamente 10 colheres de manteiga. Aí você leva ao fogo médio e vai mexendo sem parar, até que a manteiga comece a ficar bem dourada e comece a escurecer um pouquinho, mas bem pouquinho. Aí você tira ela do fogo e leva para um recipiente de vidro. Aí você acrescenta nessa manteiga 1 xícara e mais 3/4 de um achocolatado, da sua preferência. Pega uma espátula, uma colher, o que você preferir, e mistura bem esse achocolatado na manteiga. E ele vai ficar meio seco no começo, mas depois ele vai virar tipo uma pasta. Quando ele chegar nesse ponto, você mistura um pouco mais até que ele fique brilhante. Deixa essa mistura de lado um pouco e vamos para o próximo passo. Você pega um liquidificador e vai colocar 3 ovos. Eu sempre quebro os ovos em uma xícara separadamente para que um ovo estragado não acabe estragando toda a receita. Aí você acrescenta 10 colheres de açúcar, de preferência o refinado, porque ele que vai dar aquele brilho que tem na casquinha em cima do brownie. Eu não tinha o refinado, então eu tive que usar outro, mas o sabor continua incrível. Você vai deixar isso daí bater bem, porque o açúcar tem que dissolver completamente. Então eu já aproveitei para pré-aquecer meu forno. Depois que tiver bem batido, você pega um pouquinho da mistura com seu dedo e esfrega um no outro. Se não tiver nada áspero, se tiver bem lisinho, é porque já tá no ponto. A gente vai misturar as duas misturas que a gente fez. O achocolatado com a manteiga e o açúcar com os ovos. Novamente, pega uma espátula, uma colher ou o que você preferir e mistura bem. Ele vai começar a ficar bem cremoso. Só pelo cheiro você já vai estar querendo comer isso puro. Quando tiver bem misturado, acrescenta aproximadamente 14 colheres de sopa de farinha de trigo. Coloca também uma pitadinha de sal. Coloca também 1 colher de sopa de essência de baunilha. Agora tem que misturar até esse trigo se dissolver todo e virar novamente uma massa bem cremosa. Depois você vai precisar untar uma forma, mas cuidado porque essa forma não pode ser muito grande. A massa precisa ficar com aproximadamente 2 a 3 centímetros de altura. Se você errar o tamanho da forma, a receita toda dá errado. Lembra que o brownie não cresce, porque não vai fermento. Eu usei uma forma de aproximadamente 1 litro e eu vou deixar as medidas aí também. A massa fica bem espessa, então você precisa espalhar bem. E é bom também dar umas batidinhas na forma para que as bolhas de ar saiam e para que a massa fique bem uniforme. Depois é só levar para o forno e de preferência deixa no andar mais baixo do seu forno e se tiver modo delicado, utilize também. Você vai deixar assar a 180 graus por aproximadamente 30 a 45 minutos. Depende muito do tamanho da sua forma e da quantidade que você está fazendo. E para ver se a massa está no ponto certo, você espeta um palito e tira. Se sair molhado sem nenhum pedacinho, já tá no ponto. Se sair com algum pedacinho, deixa mais uns 10 minutinhos no forno. Depois disso, vai estar pronto, mas você precisa esperar pelo menos 1 hora antes de comer, porque ele ainda vai precisar firmar. E aí, depois de tudo isso, ele está pronto e perfeito. Molhadinho por dentro, crocante e extremamente saboroso. Lo divino.